Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu tenho recebido muitos pacientes com uma queixa, assim, constante. Olho seco. Quem está aqui, novamente, Dr. Milton Ruiz Alves, ele que é professor associado de oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada novamente. Opa. E o que é esse olho seco? Nós temos dois tipos de olho seco. Nunca é simples, sempre é mais dois complicado. Tipos, pelo menos. Um em que a gente pisca e o olho fica aberto muito tempo, então a lágrima evapora. A gente chama isso de olho seco evaporativo. E nós temos um olho seco em que a produção de lágrima está diminuída. Se a gente começar com olho seco evaporativo, veja só que coisa interessante. Uns artigos agora recentes mostraram que 80% a 90% das crianças coreanas têm acesso ao smartphone e um número substancial delas usam mais de 4 horas por dia smartphone. Porque as mães perceberam e os cuidadores perceberam que é uma das maneiras de deixar a criança mais tranquila. E o que se verificou que 6% dessas crianças desenvolviam um olho seco evaporativo grave. Grave que a gente fala é assim, a gente usa um colírio que a gente pinga, chama corante vital, e mostra que boa parte da superfície do olho, as células descamaram e os nervinhos estão expostos, que são os que dão esses desconfortos todos. E o fato de ficarem usando todo esse equipamento muito tempo acabou fortalecendo demais a musculatura que faz o olho convergir para perto, porque eles colocam isso muito próximo, e começaram a pipocar casos de estrabismo desencadeado pelo uso de smartphone por criança e que não teria isso, que depois a suspensão desses equipamentos demorou 4 semanas para voltar ao normal, instilando lubrificantes. E dos casos que desenvolveram estrabismo, vários tiveram que ser tratados cirurgicamente. Agora, quando você passa isso para a população, a grande maior parte do olho seco das pessoas que reclamam são olho seco evaporativo. Isso não quer dizer que o olho seco, por diminuição de produção, seja pequeno. Aos 30, 40 anos, 30% das mulheres já têm olho seco, uma questão hormonal, mais do que os homens. E as mulheres que têm artrite reumatoide, 30% têm olho seco. Então, e o olho seco, como a gente pode imaginar, não tendo uma lubrificação adequada, as células da superfície descamam, o nervo que inerva a córnea, o nervo trigêmeo, as terminações são livres entre as células, é como alguém que tem uma raiz de dente exposta, quem já teve sabe como dói, dá um desconforto, a gente não chama isso de dor, chama de desconforto. Então quem tem olho seco sofre violentamente e isso atrapalha a qualidade de vida assim, monstruosamente. As pessoas que têm olho seco, alguns trabalhos mostraram que num ano de 365 dias, acabam assinalando só 19 dias de conforto. Meu Deus! E esse olho seco nós poderíamos melhorar com colírios? Como que seria? Então, a primeira coisa que a gente pode melhorar é melhorando as condições, quer dizer, pisca mais. Tem que piscar. Segundo, hidrata para poder produzir lágrima. Umedece o ambiente. Como a principal causa de olho seco são os equipamentos eletrônicos, verificar se a tela do computador está na altura adequada. Tem que estar 15 centímetros, a parte mais alta, abaixo do nível dos olhos. Porque quando a gente olha para cima, o olho abre, quando olha para baixo, ele fecha. Então, se a gente está olhando muito para cima, ele fica muito aberto, então dá uma dessecação maior. A distância, fazer os intervalos. Né? E fazer os intervalos e piscar para que haja uma boa distribuição. A parte daí, se existe ainda, é colocar um lubrificante artificial. Se a pessoa tem uma doença que é responsável por diminuir a produção da lágrima, ela tem que ter um controle da doença. Perfeito. Porque o que acaba acontecendo com essas doenças é que existem células no nosso organismo, chamadas linfócitos. Essas células vão aumentar na glândula lacrimal, vão produzir inflamação e vão destruir. E à medida que vão destruindo a glândula,
ela vai tendo menos possibilidade de produzir lágrima depois. Então o olho vai ficando um olho seco, leve no início, moderado e intenso. O triste da história é que se começa com um olho seco evaporativo ou se começa com um olho seco por diminuição de produção, no final os dois confluem para um olho seco de diminuição de produção com outras alterações, porque começa também a alterar as glândulas que estão dentro das pálpebras, que produzem um muco que vai atapetar a superfície do olho para que essa lágrima, essa parte aquosa, se esparrame de maneira homogênea. E uma película fina de gordura que vem dessas glândulas para impedir que haja evaporação. Então você veja que é uma estrutura complexa, mas que tudo conspira contra. Se começa muito evaporativo, vai acabar também diminuindo a produção. Se começa diminuindo a produção, vai complicar mais o evaporativo. E no final as duas coisas convergem para uma pessoa que sofre barbaridade. Agora, depois de uma certa idade, algumas pessoas, ao dormir, o olho fica meio aberto, né? E isso também pode ser uma causa, né? Então, isso é gozado, porque a gente, quando é novo, também acontece. Então, se você pegar as crianças, os recém-nascidos, uma parte deles não fecha bem o olho ao dormir. Aí depois, como tudo na vida, vem a juventude, etc e tal, depois da juventude vem outra vez a infância. Então, se você pegar alguém com 70 anos, a chance de em sono profundo o olho abrir é quase 60%. O que acontece é que boa parte das pessoas, 2/3, tem um reflexo chamado Bell, que quer dizer o seguinte: à medida que fecha o olho, a córnea, que é o tecido mais importante, ele sobe e fica protegido pela pálpebra superior. Mas 25% não tem esse fenômeno de Bell. Então, se as pálpebras não fecham, fica uma parte aberta e tem então essa exposição, há um ressecamento, descamação das células e exposição do nervo. Então são as pessoas que dizem assim: eu acordo e tenho um desconforto importante pela manhã. Se tivesse olho seco e tivesse uma boa oclusão das pálpebras, essa pessoa iria reclamar que o olho fica desconfortável no final da manhã, começo da tarde, piora no final da tarde e é pior no começo da noite. Ao contrário dessas pessoas que dizem assim: não, eu acordo e tenho um desconforto grande. Eu tenho um colírio, arde. Então, o que está acontecendo é que não está tendo uma boa oclusão. Quem olhou isso imaginou o olho, a lágrima como sendo a água de um lago, as pálpebras como sendo as bordas de um lago. Então chama lago do olho, lago oftalmo noturno. Noturno porque as pessoas dormem à noite, mas a melhor maneira de pegar é a pessoa tirando uma soneca no sofá, com uma lanterninha, verificar que não tem uma boa oclusão. E para isso não tem jeito? Sim, a gente usa um lubrificante para ter menos ressecamento, às vezes até uma pomadinha para proteção. Isso antes de dormir? Antes de dormir e ao levantar. Tá. Mas isso, assim, pelo conforto, mas esse detalhe de botar o olho de novo para fechar e fechar direitinho? Só quando isso é muito importante, então se pode fazer uma cirurgia para fechar um pouquinho os olhos. Mas existem pessoas que têm lago oftalmo noturno, por exemplo, porque teve uma paralisia de um nervo. Essas pessoas têm que fazer um tratamento cirúrgico, e um dos tratamentos cirúrgicos para o lago oftalmo noturno é a colocação de um peso de ouro, uma plaquinha de ouro que se coloca debaixo da pele, na pálpebra superior, para que quando o olho feche, pela ação do músculo orbicular que fecha, se mantenha fechado. Ai, que bonitinho, não conhecia isso. É. Gente, mas sabe que o senhor falando assim sobre como é perfeito, né, o detalhe, porque aí tem a gordura para impedir a evaporação. Eu fico assim encantada enfim, com todos essa riqueza com que Deus nos fez, né? Olha, é muito interessante que se você for colocar isso em termos de casualidade, como fala, quer dizer, uma explosão, um Big Bang e as coisas vão,
tem que ter muito capricho para fazer as coisas do jeito que elas foram feitas, né? Exato. Graças a Deus. Exato. Sabe que o professor Felipe Aquino, ele sempre fala que acreditar que tudo ocorreu pela explosão, esse Big Bang, é o mesmo que acreditar que o dicionário, ele surgiu da explosão de uma tipografia. Então, explodiu a tipografia, um monte de números, um monte de letras, e aí saiu tudo bonitinho, na ordem certa, com o significado certo. Pois é, mas é muito rica, né, esse nosso organismo. Bom, professor, agradecer muito, tá? Mais uma vez. E viu quanta informação bacana? Então, aproveita, divulga esse programa, o trabalho do professor Milton, que é maravilhoso, e vai lá no Canção Nova Play, assista novamente e fale para os amigos, principalmente o pessoal que está com problema de vista, que isso é uma coisa que está bem comum, para assistirem, porque a informação é que faz a diferença. Eu espero vocês no próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.